toda vez que você engasgar para falar o preço, você tem que pensar o seguinte: se você não fecha a venda, você perde alguns reais. Mas quanto custa para o cliente cair na mão de um profissional menos qualificado que você? Venda é relacionamento com direcionamento. E a maioria dos profissionais se relacionam, ficam amigão do cliente. Quando você não direciona, o cliente compra com outro, sabe por quê? O dinheiro não tá no banco. Se ele não tá na tua gaveta, ele tá na gaveta de outro profissional. Muitas vezes menos qualificado, porém mais vendedor do que você. Quando você não conduz, olha só, de acordo com o que a gente conversou, esse procedimento é o que vai resolver essa questão que tu me trouxe aqui. Como é que você gostaria de fazer? No mesmo tom de autoridade do momento que você está explicando a solução do produto. Se você não faz isso, você perde completamente a condução. Vendas na saúde. O tabu que impede muitas clínicas de crescer. É sobre isso e muito conteúdo interessante que falaremos hoje no episódio do 981cast Negócios em Saúde. Mas antes de eu apresentar a minha convidada muito especial para vocês, eu preciso dar alguns recadinhos. O 981cast Negócios em Saúde está tanto no YouTube quanto no Spotify e os nossos episódios eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia. Por aqui você vai encontrar sempre um bate-papo muito leve, muito interessante, mas principalmente muito rico no sentido de aprendizado sobre 3 grandes pilares que a gente aborda sempre aqui no nosso podcast: o marketing, a gestão e a experiência do paciente. Sempre voltado para negócios da área da saúde. Os melhores cortes, as melhores partes aí dos nossos episódios, você também encontra nas nossas redes sociais, @981, 981 por extenso, não é numeral. E lembre, se inscrever no nosso canal do YouTube vai nos ajudar muito, então clica lá no botãozinho vermelho, se inscreve, porque assim o nosso conteúdo vai continuar reverberando por aí e acessando a muitos outros profissionais que precisam dessas informações. E agora, para poder apresentar para vocês a minha convidada especial, Karine Andrade, ela que é empresária, mentora de empresários e treinadora de vendas. Karine, seja muito bem-vinda ao 981cast. Muito obrigada, prazer enorme estar aqui participando com vocês. Eu estou muito feliz de te receber aqui hoje. A gente antes, nos bastidores, já estava aquecendo os motores, né? A gente conversou muito já, anteriormente aí, mas eu estava justamente conversando com a Karine sobre esse ponto da gente estar trazendo hoje, né? 2026, o nosso podcast já temos aí há 2 anos, e é a primeira vez que a gente vai falar oficialmente do tema vendas em um episódio, somente dedicado a isso, né? A gente já falou, já vieram insights relacionados a isso, mas ter um episódio dedicado a vendas, a área comercial é o primeiro, e eu tô muito feliz de te receber aqui. A gente se encontrou aí, né, nas cruzadas, nos caminhos da vida, através de clientes em comum, e hoje te trazer aqui para mim é uma grande felicidade, porque eu tenho certeza que a gente vai ensinar muito aos profissionais da saúde que estão nos assistindo. Com certeza. Eu quero que tu te apresente, então, além, né, desse empresária, mentora, treinadora, quem é a Karine? Conta para nós. Bora lá. A Karine é uma filha abençoada de Deus, em primeiro lugar, né? Uma pessoa que gosta muito, tem muito orgulho e praticamente tem como missão de vida ensinar as pessoas a vender. Porque eu venho de uma origem muito simples, nasci no interior aqui da nossa cidade e tenho muito orgulho de ter construído e conquistado tudo que eu consegui vendendo, né? E hoje, então, eu muitas vezes me deparo com empresários muito talentosos, né? Mas que deixam o medo, a vergonha, o preconceito de vender, se sobressair a vontade de ajudar o próximo, né? Então, a Karine é uma mãe do Murilo, empresária, empreendedora e uma pessoa que vem dedicando aí boa parte do seu tempo em compartilhar conhecimento de mais de 20 anos
vendendo e treinando times de vendas, né? É um conhecimento que não começou hoje, né? Não, nem ontem. Não começou, São faz tempo. 20 anos, exatamente, é bastante tempo. E é pra gente começar, então, aí, né, pro pessoal começar a entender um pouquinho dessa tua trajetória, do que tu realiza hoje. Conta pra nós, assim, qual foi o momento, Karine, que tu percebeu que tu tava no caminho certo, né? Que realmente o teu foco era esse, treinar as pessoas pra vendas, né? Conta um pouco da tua história pra nós aí. Maravilha. Ingrid, eu confesso para vocês que eu não escolhi trabalhar com vendas, né? Eu, como a maioria das pessoas, acabei entrando no mundo das vendas por necessidade. Eu sou do interior, né? E lá pelos meus 14, 15 anos, eu decidi que eu não queria continuar na lavoura, assim como, né, a minha família. E a oportunidade que tinha naquele momento era ser professora. Minha mãe é professora, meu pai é agricultor. E aí eu estudei bastante, consegui uma bolsa de estudo, fui estudar num colégio particular. E lá naquele colégio, as minhas amigas começaram a me proporcionar experiências diferentes, as minhas colegas, daquilo que eu estava acostumada. Eu vi que a vida daquelas pessoas, daquele colégio particular, era um tanto quanto diferente da minha. E eu comecei a entender que aquelas pessoas, aquelas famílias, né, elas tinham um ponto em comum. Assunto como dinheiro, férias, coisas que não eram muito agradáveis na minha casa, era algo muito leve, muito bom de ser, né, debatido, conversado. E eu percebi que elas tinham uma característica. Aquelas famílias, elas vendiam as suas soluções. Vendiam alguma coisa. Elas faziam o seu dinheiro. E isso foi uma grande virada de chave para mim. Eu pensei, bom, se eu quiser ter um futuro assim, eu vou entender e vou estudar mais sobre vendas, né? Vou entender que mundo é esse. E ali tu era super jovem. E aí eu tinha 16 anos, mais ou menos. E quando eu terminei o magistério, eu, ao invés de dar aula, né, que era o caminho a seguir, eu decidi entrar no comércio aqui da cidade, né? Vou ver como é que é esse mundo das vendas, assim, né? E comecei a vender. E me dei muito bem. Eu sempre tive uma certa facilidade de me comunicar, né? Sempre fui bastante carismática. E eu entrei numa loja e comecei a vender sapato. Tive uma oportunidade, comecei a vender sapato. Vendia bem, eu sempre fui extremamente competitiva. Já no segundo mês eu vendia mais do que todo mundo, mas assim, vender para mim era única e exclusivamente uma forma de ganhar dinheiro. Tá. Essa era a visão que eu tinha. E você acredita que vendendo com dedicação e esforço, vendendo sapato, eu estava conseguindo ganhar quase igual a professora, né? Então, assim, valia a pena, precisava dedicação, eu vendia pra caramba. As coisas estavam dando muito certo, eu já estava uns 2 anos trabalhando, né, com vendas, gostando, financeiramente, fazendo declaração de imposto de renda. Você consegue imaginar uma menina que veio do interior, filho de agricultor, fazendo declaração de imposto de renda, vendendo sapato, né? Então, aquilo para mim era assim, bom, acertei a jogada que foi vender, né? É verdade. Mas, Ingrid, eu lembro como se fosse hoje, um 24 de dezembro, eu tinha vendido muito naquele Natal, estava extremamente feliz, eu ia ganhar muito, tinha vendido mais que todo mundo, já estava preocupada com o tal do imposto de renda, que todo mundo está lá. Pagar muito imposto. Pagar muito imposto. Eu até tinha disposição para vender mais, mas minhas pernas não aguentavam mais, minha cabeça cansada já, e eu lembro que faltavam 10 minutos para a loja fechar. 24 de dezembro entrou uma última cliente na loja. Eu tinha vendido mais que todo mundo, mas meus colegas simplesmente sumiram. Ficou eu e a minha colega, eu e a cliente. Eu pensei, poxa vida, vou ter que atender mais essa bucha aí. Deixou para vir na última hora, né? E eu fui atender a cliente, sem opção, né? Eu lembro como se fosse hoje. Perguntei para ela o que ela queria e ela disse que queria um tamanho. Eu perguntei o número, ela disse 35, 36, às vezes 37. Eu respirei fundo e comecei uma verdadeira romaria entre buscar tamancos, se voltar, e nada ela gostava.
Já tínhamos passado uns 35 minutos depois de que eu tinha começado a conversar com ela. Todo mundo já tinha ido embora, minha gerente já estava louca, todo mundo queria ir para casa e a cliente não se decidia. Foi quando a última colega minha foi embora, ela foi me dar Feliz Natal e ela passou por mim, me deu um tapinha no ombro e disse: Feliz Natal. Tá vendo essa cliente? Ela só tem R$15 no bolso. Ela acabou de gastar tudo que ela tinha comigo. Eu acho que ela vai sair daqui e vai direto pro bailão festejar a noite de Natal. Quando ela falou aquilo, me deu uma sensação muito estranha, assim, uma mistura de ódio, com raiva, com indignação. Eu pensei, poxa vida, a gente tá a semana toda trabalhando até às 10 da noite. Por que os clientes não têm consideração com o profissional de vendas que tá aqui, né, subindo e descendo, carregando caixa de sapato? Eu fiquei muito indignada com aquilo, mas eu lembrei que tinha um tamanco que custava R$14,90 lá no estoque. Fui lá, peguei o tamanco e disse pra moça: moça, olha só, achei um tamanco aqui que é a sua cara. Ela olhou aquele tamanco e disse: é esse. E aí eu disse: ainda tá na promoção, R$14,90. Ela olhou pra mim e disse: é esse. E rápido que eu tô com pressa. Eu fechei a caixa, tirei a nota e comecei a juntar aquele monte de sapato num choro só. Indignada. Fui pra casa, eu sou católica, aquele ano eu nem fui na missa porque eu fiquei realmente muito magoada, porque eu pensei: eu não quero mais trabalhar com vendas. Eu tô ganhando bem, mas eu não quero essa indiferença dos clientes, né? Esse tratamento que o cliente tem com o profissional de vendas. Sabe o que eu vou fazer? Eu quero ser secretária de dentista. Ah, sério? Quero ser secretária, não quero me incomodar com o cliente, vou ser secretária de dentista. E aquele Natal, que tinha tudo para ser incrível, porque eu tinha vendido bem, eu ia conseguir comprar minha moto, que era o que eu queria, né? Tinha vendido bem e foi horrível, porque eu passei metade chorando, lembrando da situação, e a outra metade fazendo um currículo para ser secretária de dentista. No dia 26, quando eu cheguei para trabalhar com o currículo na bolsa, para levar para algum consultório, adivinha quem foi a primeira cliente que entrou porta dentro? A minha cliente, que veio depois do horário. Do tamanco. Quando eu olhei para ela, eu lembro até hoje, eu botei as mãos na cintura e pensei: vem, mas vem quente que eu tô fervendo. Ela veio na minha direção e disse: moça, eu não pude usar o tamanco. E eu peguei a caixa dela e disse: sério? Você ficou comigo na véspera de Natal, 45 minutos depois do horário, e você não gostou do tamanco? Dei as costas para ela e quando eu abri a caixa eu vi que eu tinha colocado um pé de tamanco dentro só. Eu não conferi, eu tava tão indignada, a menina do pacote também, eu só tirei a nota, fechei a caixa e fui embora. Por mais que ela tenha passado do horário, que eu tivesse cansada, que eu tinha sido a melhor vendedora de todos, nada justifica você não entregar pelo menos o que o cliente veio te pedir. E eu não tinha entregado. Eu fiquei muito envergonhada naquele momento, né? E aí eu disse pra ela: bah, moça, desculpa, você viu que eu tava bem cansada, né? Mas de forma alguma a minha intenção era estragar a tua festa de Natal. Desculpa mesmo. E ela me disse assim: não, capaz, você não estragou minha festa de Natal. Eu trabalhei na Safra até as 4 horas, tem muito aqui na nossa cidade, né? Fui em casa, tomei um banho rápido e vim correndo escolher um vestido e um tamanco. Eu tenho 4 filhos. Os meus 3 mais velhos, eu não sei o que eu fiz, eu não sei onde eu errei, mas eu perdi pra droga. Mas o meu mais novo, a senhora precisava conhecer. Ele foi coroinha na missa de Natal, aqui na catedral. E eu tô tão orgulhosa dele que eu queria ficar bem bonita e queria que ele tivesse orgulho de mim também. Mas na hora que eu abri a caixa do sapato, só tinha um pé dentro. Não teve problema, eu fui de chinelo. Ele tava tão bonito, a senhora tinha que ter visto ele. E aí, Ingrid? Sabe aquela expressão, cavar um buraco, se enterrar? Ela existe. Você não consegue voltar no tempo. Eu demorei muito tempo para conseguir contar essa história, porque só eu sei o que eu senti naquele momento. Nossa. Eu tinha passado 45 minutos da véspera de Natal com uma mãe, eu não tinha sequer perguntado o nome da cliente. Eu só estava preocupada com o quanto a venda dela ia somar na minha meta. E com o teu horário que estava passando. Com o meu horário. Eu percebi que aquela indignação que eu tinha em relação às pessoas não dar valor para o profissional de venda era a minha falta de consideração com o cliente que estava na minha frente. Falta de interesse em saber por que ela queria um tamanco.
Eu pedi desculpa, perguntei o nome do filho dela, era Henrique, o nome de um dos meus irmãos. O nome dela era Jaqueline, nunca mais esqueci. E naquele momento, eu prometi para mim mesmo que ninguém mais ia passar pela minha vida, nenhum cliente, sem que eu realmente descobrisse o que ela estava procurando. Aquela mulher, naquele 25 de dezembro, me ensinou 2 grandes lições. A primeira, Ingrid, por trás de cada cliente existe uma história. Nunca é sobre o produto. Sempre é sobre a história do cliente. E a segunda grande lição, ela me ensinou que eu não vendia tamanco. O que aquela mãe veio comprar no dia 24 de dezembro? Quando eu tomei essa decisão, os meus números mudaram drasticamente. No primeiro momento, a minha venda caiu, porque eu comecei a conversar mais com os clientes, me interessar, descobrir o que eles queriam, e eu precisava desenvolver essa habilidade. Então, levou 1 mês, 2 meses, a minha gerente queria me matar, porque a minha venda caiu. Mas tu continuou lá? Continuei lá. Os meus colegas diziam pra mim, virou psicóloga agora? Porque eu tava me interessando pelos clientes. E no 3º mês, eu passei a vender 3 vezes mais do que eu costumava vender. E eu tenho maior orgulho de contar, Ingrid, eu cheguei a vender 34 pares de sapato para um único cliente. Mas sabe quantos sapatos eu vendi para ele? Nenhum. Eu vendi presente para afilhados, eu vendi para o marido, para os filhos, para todo mundo, mas eu não vendi sapato. A partir daquele momento, depois que a Jaqueline passou na minha vida, eu comecei a vender namorados novos. Uma das coisas que eu mais vendia era pedidos de desculpas. As pessoas têm dificuldade de se expressar. E muitas vezes um produto que você está vendendo é um muito obrigado que está entalado e não sai. Nossa, sim. É um desculpa da mãe para o filho, da filha para a mãe. Pantufo, então, era batata. Nossa. Podia saber que tinha um pedido de desculpa, uma gentileza por ali. Eu comecei a vender empregos novos. Quantas vezes as pessoas estavam procurando um par de sapato porque elas iam fazer uma entrevista que poderia mudar a realidade daquela família. E eu mudei a minha realidade quando eu entendi isso. 3 meses depois, eu recebi a primeira oportunidade para ser gerente de uma loja e a partir de aí eu parei de só vender e comecei a treinar times de vendas. Por causa da tamancada que a Jaqueline levei da Jaqueline. Não, vocês estão vendo que a gente... Eu até fiquei rouca. Eu até perdi. Eu já meio que quis chorar, já... Bom, a gente começou com pedrada. Não é pedrada, é tamancada, né? Esse episódio. Sim. Mas eu vou te dizer que quão profundo tudo isso é. Todo esse storytelling que tu criou pra nós aqui. E que tu contou um pouquinho, só um pedaço, só um fragmento da tua vida. E eu acho que já fez tanto sentido, abriu tantos olhos, né? De tanta coisa. Porque tu sai de vender um produto, um tamanco. Sim. E tu começa a vender a tal da transformação que a gente fala tanto por aí, né? Exato. Vender pedidos de desculpas, vender um início de um emprego, início de um namoro. Tanta coisa que pode ser que a gente acaba se apegando em detalhes e que a gente não enxerga isso. Porque a gente tem, eu digo, o profissional da saúde, ele tem muito preconceito relacionado a vendas, a gente falará sobre isso, mas é tão lindo trazer essa tua trajetória e o que começou por uma simples, né, um simples olhar ali, uma virada de chave, mas que fez toda a diferença na tua vida. Exato. Toda a diferença. Foi um grande presente de Natal. Foi um grande presente de Natal e que reverbera na tua vida até hoje, né? Até hoje, com certeza. Porque daí, olha só, tu vem e me diz, Ingrid, eu saí lá do interior, né? O teu pai é agricultor, né? Mãe professora, enfim, e tanta coisa, né? A gente sabe tudo que envolve esse universo. E tu sair de lá e hoje tá aqui, cara, não tem como não me emocionar com isso, porque, de verdade... Parabéns. Muito obrigada. Parabéns pela essa tua trajetória, assim, e é muito lindo de ver isso e eu tenho certeza que tá só começando. É sério, são quantos anos de atuação já?
São treinando times de venda 15 anos. 15 anos já. E aí, com mais o tempo que tu tava ali vendendo os tamancos. Exato. Mais o tempo que eu tava vendendo tamanco. E até hoje eu continuo vendendo, né, Ingrid? Exatamente. Por isso que eu digo que quando eu digo que a minha missão é fazer as pessoas entender o quão maravilhoso é vender, quando você entende que aquilo que você tem nas mãos tem o poder de transformar a vida das pessoas para melhor, a tua obrigação é vender para que as pessoas possam se beneficiar disso, né? Se você entende que é grandioso aquilo que você tem, não esconde. Para de andar com as coisas, né, escondido nas costas. Não ter vergonha. Né? Compartilha. É o que eu te falo, é o que eu sempre digo. O teu desejo de ajudar e transformar a vida das pessoas com aquele talento que Deus te deu e você transformou num negócio, ele não pode ser menor, né? Ou melhor, ele tem que ser maior do que o teu medo ou a tua vergonha de vender. Precisa sobressair. Todos os dias alguém levanta incomodado com algo que você pode resolver. Por que não fazer uma oferta? Se a tua transformação pode ajudar. Por que não? Tem que doer não vender. Bom, vamos começar sobre o básico, eu diria. O que tu enxerga que as pessoas, elas normalmente entendem errado sobre vendas? Muitas coisas, né? Mas principalmente eu vejo que um dos maiores erros dos profissionais, tanto os profissionais da saúde, profissionais liberais, é entender que venda é dom. E venda não é dom. Aí as pessoas às vezes me ouvem falando e dizem, né, que a Karine leva jeito. Não leva jeito. Né? Existem pessoas que têm mais facilidade de se comunicar. Mas se comunicar bem não é sinônimo de vender bem. Inclusive, eu já perdi muita venda por me comunicar e falar demais às vezes, né? Eu também me coloco nesse lugar. Exatamente. Então, o principal erro é entender que vendas é dom e vendas é preparação. Saber negociar, saber conduzir o cliente ao sim é uma habilidade. E olha que bom isso, significa que a gente pode aprender. Exato. E pode treinar isso, né? Então, muitas vendas ficam na mesa ou são perdidas porque a gente fica achando que elas vão acontecer naturalmente, né? Então, esse é o principal erro. Não se preparar, pensar em tudo e não se preparar para venda. E o medo de parecer chato? E o medo de ficar incomodando o cliente? Isso é muito normal, né? E tu sabe por quê? Porque a gente é toda hora exposto a profissionais que acreditam que venda é dom e não se preparam. Que acabam empurrando mercadoria, que não entendem que a venda precisa ser trabalhada, que uma das principais habilidades de um bom vendedor é escutar e não falar. Então, todos nós temos uma história trágica de um vendedor que simplesmente quis te empurrar alguma coisa. E aí a gente meio que se blinda disso, acreditando que vendedor é aquele que oferece algo que tu não precisa. Afinal de contas, a nossa memória, ela tá ligada a 95% das emoções. Exatamente. Gerou uma emoção ruim ali, possivelmente. Exatamente. E aí a gente já entra numa negociação alerta. Certo, com certeza. Porque na nossa cabeça, quem é o vendedor? Aquele que tira do meu bolso para colocar no dele. Mais ou menos isso assim. Aí. Né? Agora, a partir do momento que eu realmente entendo o quanto eu posso somar, porque, Ingrid, a venda é como se fosse um jogo onde ambas as partes precisam pontuar de forma positiva. Você tem uma dificuldade, um problema, algo que te tira o sono e eu tenho a solução. Quando a gente entra numa negociação, os dois lados têm que sair ganhando. Eu com a minha dor resolvida e você com o meu investimento para que eu resolva as minhas dores, já que eu tenho conhecimento. Claro. Então, venda nada mais é do que uma troca. Eu troco o meu conhecimento pelo teu investimento. E é assim que funciona. Ambos saem ganhando, ambos pontuam de forma positiva. Agora, se eu entro numa negociação sem te ouvir, sem perguntar, sem entender de fato se você tem aquela dor ou aquele problema que eu resolvo, sobra o quê?
e empurrar. Fazer o que eu fazia lá na loja de sapato. Pensar só enquanto o teu dinheiro vai somar na minha meta. E não enquanto eu posso impactar positivamente a tua vida, né? E aí acaba virando um problema. E daí acontece todos esses preconceitos que a gente vê hoje por aí, né? E Karine, de onde tu acha que surgiu essa visão, assim, de vendedor empurrar? Da onde tu acha que vem isso historicamente? Quais são as origens disso? O que eu tenho pra mim, tá? Vamos lá, de novo. De onde vem o medo que as pessoas têm do vendedor? De vender uma coisa errada, de estar empurrando uma coisa que eu não quero, sabe? De ter esse preconceito. Eu vi que veio muito isso da questão de telemarketing, né? Fica me ligando, enchendo meu saco. Existem vendedores de produtos em específico, grandes empresas, grandes redes que acabaram meio que sujando, eu não sei se seria a palavra certa, o mercado, no sentido disso. Não sei, tu enxerga dessa forma? Eu acho que não é bem as empresas, tem empresas sim que trabalham de forma errada, né? E acabam ressabiando as pessoas que entram, porque assim, a venda, ela é porta de entrada para muitos jovens. Muitas pessoas começam as suas carreiras profissionais vendendo. Eu comecei assim, né? Então, e às vezes você se depara com algumas empresas que não te preparam, né? Para esse momento. Mas eu acho que é diferente. O que acontece? Vamos pensar no profissional liberal. O medo de vender, ele vem, eu acredito que da seguinte percepção. O profissional da saúde, ele entrou na faculdade com um desejo muito grande de ser dono do próprio negócio, né? E por muito tempo, inclusive lá na universidade, a gente acredita que ser bom tecnicamente é o suficiente para lotar a agenda. Quando a gente abre a clínica, abre a nossa empresa e começa a empreender, a gente percebe que isso não é suficiente, né? E aí a gente começa a perceber que dá desconto toda hora, se encolher para entrar no bolso do cliente, flexibilizar às vezes a minha agenda para poder se encaixar no horário do cliente. Vou ver só um examezinho aqui. Exato, e aí ser comparado com um profissional, você começa a ser comparado com um profissional menos qualificado que você. Essas coisas começam a te incomodar. E intuitivamente você começa a perceber que talvez o jogo não é para você. Quando você se coloca numa negociação, como você se coloca para vendas sem ter se preparado, o que te sobra é a tua capacidade técnica. Só que ela não basta. Ela não basta que você começa, inclusive, a duvidar da tua competência técnica quando você não consegue olhar para o faturamento da clínica. Com certeza. Conhece alguém assim? Extremamente talentoso. Nossa. Bom naquilo que faz, mas que não consegue negociar. Se eu não consigo faturar, será que eu sou bom mesmo no que eu faço? Começa a dúvida. Exatamente. Mas esse medo de vender vem basicamente do princípio de que é bonito empreender. É o máximo ser dono da clínica. Mas quem é que vende? Aquele que tentou de tudo e só sobrou a profissão de venda. O cara do telemarketing, que você acabou de trazer aqui. Então, de forma intuitiva, é como se vender não é legal. Claro. E eu tenho a impressão de que vendendo eu vou estar me tornando menos valorizado. Exatamente. Né? Eu vou diminuir as minhas habilidades, enfim, o profissional que eu sou, se eu negociar. Mas é o contrário. O cliente está na tua frente, né? Ele tem uma dor. E quando ele está na tua frente, é como se ele dissesse assim: me parece que você é a melhor opção. Por favor, me ajude a decidir por você. E se você não vender, e se você não desenvolver as habilidades de negociação, você deixa essa decisão na mão do cliente. Só que quando o cliente tem uma dor e eu tenho a solução, quem é o especialista? O médico? O dentista? Quem decide? O especialista. Entende? Então, quando você conduz a venda, você não está se diminuindo. Pelo contrário, você está fazendo seu papel. Se o cliente soubesse sozinho o que tem que fazer, ele não tinha te procurado. Exatamente. Né? Então, esse medo vem disso, de a gente acreditar que vender vai nos diminuir.
E pelo contrário, vender é o que vai ajudar o nosso cliente a tomar a decisão. Eu posso ser extremamente talentoso, posso ser o melhor profissional da minha área. A única forma de validar o meu talento, de fazer valer, é vendendo ele. Claro, com certeza. Né? Se não vender, de que valia vai ter tudo isso? Exatamente, toda essa tua dedicação. Exatamente. Como eu vou transformar profissionais da saúde, né? O que eles querem? Transformar, cuidar, fazer o bem, sinceramente, salvar vidas. Como você vai fazer isso se você não monetizar o seu talento? A não ser que você abra uma ONG. Mas não é sobre isso. É sobre prosperar, né? E como a gente faz isso? Vendendo. E daí, tu sabe, Karine, que tu falando agora, me veio muito uma palavra forte na minha mente, o ego. O profissional da saúde, eu não tô falando só de médico, eu tô falando de uma forma geral. O profissional da área da saúde, ele geralmente tem um ego muito inflado. E aqui eu falo hoje, tu não é profissional da saúde, né? Tu atua nessa área, mas eu falo com muitos profissionais que estão aqui nessa mesa sentados comigo e que falam, sim, existe muito isso, a gente não tem como passar pano por isso ou colocar embaixo do tapete, fechar os olhos. Existe, a gente sabe que existe. E aí, quando a gente fala em vendas, talvez tenha uma ligação com isso também. Eu vou ferir o meu ego, né? Se eu me submeter a vender, né? E daqui a pouco esteja ligado a isso também. Toda essa questão de que vai sendo trabalhado lá na graduação com eles, vai sendo olhado, não, tu é um ser superior, né? Tem N questões voltadas a isso. Sim. E tá tudo certo, é uma realidade, isso acontece, a gente não pode negar que isso não acontece. Eu tenho pessoas muito próximas que eu vejo que as pessoas falam isso, e aí é trabalhar com essa questão, isso aí tá, a realidade é essa. E talvez isso também tenha a ver, assim, não posso chegar nesse nível de ter que vender, não, isso é errado, não posso. Não. E aí é muito contrário, vamos quebrar esse tabu, vamos tirar isso, né, da mente das pessoas. Lembra, vender é ajudar o outro sem negar a si mesmo. O profissional da área de saúde está nesse nicho porque ele quer ajudar o outro. Cuidar do outro. Só que se você só cuida e só ajuda, quem cuida de você? Daí como você resolve as suas questões, né? Então, vender é ajudar o outro sem negar a si mesmo. Lembra, eu troco o meu conhecimento pelo teu investimento. Isso aí. E é assim que tem que funcionar. Precisa ser leve, precisa ser agradável. Né? E tem outro ponto aí que é muito, que eu acho que faz muita diferença também, é o olhar para o dinheiro. A gente sabe que existe propósito, mas que o dinheiro ele é muito importante, né? Sem o dinheiro não se paga os boletos, não existe lucro, N questões. E aí também eu vejo muito isso. Não é se falado, não é falado, é errado falar de dinheiro, é errado, né, isso tudo, e a medicina, não falando só da medicina, mas de todas as áreas da saúde, eu preciso ajudar o outro só por isso, e aí o resto e tudo mais, e não se fala, é um assunto velado. Sim. Hoje, com mentorias e negócios voltados, está se falando mais, mas até então era ainda um assunto muito que eu não posso falar. E as pessoas têm um pouco de receio com isso. Mas o que o meu paciente vai pensar? Mas o que fulano... E aí acaba não lidando com isso, não lida com a gestão financeira do seu negócio, não lida com vendas, no sentido de não olhar para isso no seu negócio, e aí acaba vendo que talvez um ou outro colega vai tendo sucesso, e ao invés de ver e olhar com humildade para saber o que esse colega tá fazendo de diferente, ele vai lá e aponta o dedo e julga, e dizer, fulaninho lá só quer se agora tá querendo se achar e não sei o quê. Então é muito esse olhar muito pequeno muitas vezes. Sim. E que não consegue se abrir porque talvez precise também ter uma humildade nesse olhar, assim, de entender que precisa aprender. Sentar na cadeira de aprendiz é importante para quando se tem um negócio e quer se crescer. Exato, aprender a vender. Esse ponto que tu trouxe de olhar para a concorrência, ele é muito importante, né, para o concorrente que está fazendo. A gente falou de bloqueios, né, de crenças. A maioria das vezes, quando uma pessoa não consegue vender, não é porque ela não tem conhecimento técnico, que ela não domina o produto, é porque ela não tem confiança em si mesma, né? Falta de autoconfiança. E a falta de confiança é algo muito delicado, porque o cliente percebe na nossa postura, no tom de voz. Ele percebe quando a gente faz uma apresentação excepcional da parte técnica do nosso produto e na hora de falar o preço usa a palavra parcelinha. Gagueja e fala.
sua frio, começa a ficar vermelho no pescoço, né? Por quê? Porque não quer falar o preço. Então, assim, autoconfiança, eu sempre digo, o cliente sente cheiro, falta de confiança, né? Sim. Só que como que eu faço para ter mais confiança na hora de falar da minha solução para o cliente? Como? Vendendo. Vendendo. Quanto mais eu vendo, Prática. mais resultado eu vejo. Olha só. Mais cliente satisfeito, mais transformação eu gero. Então não adianta fazer, importante, vai fazer um curso de oratória, de não sei o quê. Tudo isso é importante, mas sabe o que realmente vai te fazer perder o medo? É ver o quanto você transforma a vida das pessoas. Só que se você não vender, como é que você vai transformar? Não tem como. Então o processo é inverso. Né? Quando você vê um profissional, quantas vezes a gente se depara com profissionais da mesma área que a gente, que não tem o nosso conhecimento, não tem a habilidade, mas está voando. Sabe por que ele está voando? Porque ele tem autoconfiança, porque ele vende. E aí ele vê a transformação, ele vê aquilo que ele fala acontecendo na vida do próximo. E isso te deixa inabalável. Exatamente. Nada te para. Uma coisa é você dizer que faz, outra coisa é você ver acontecendo na vida daquele que te deu. Ok. E a gente está vendendo a todo momento, né? O tempo todo, né? Tudo. Inclusive a secretária lá, né? Sem dúvida. Muito, muito importante, né? A secretária é peça fundamental do processo comercial. A venda no consultório, ela começa muito antes de você entrar no consultório. Por isso que precisa pensar em cada etapa, cada ponto de contato do cliente com o teu negócio é uma etapa da venda, né? Tudo muito bem organizado para quê? E agora eu quero aprofundar um pouquinho mais. Posso? Pode, deve. Como que funciona a venda no cérebro do nosso cliente? Uma das maiores habilidades que a gente precisa ter como negociador é conversar com o cérebro do cliente, né? Neurociência. Então, por mais que a venda seja emotiva, que a gente, né, traga as emoções para a hora da negociação, a tomada de decisão, ela é racional. Né? O nosso cérebro é dividido em 3 partes. E a tomada de decisão acontece no nosso cérebro reptiliano, na parte mais pré-histórica, onde a gente só consegue identificar 3 coisas, né? Só 2 coisas, atacar e defender. Vem com a gente lá dos homens das cavernas, aonde via o barulhinho lá no mato, era o tigre. O que você fazia? Ou corria ou atacava. Para quê? Para se manter vivo. Então, na hora da tomada de decisão, essa parte do nosso cérebro, ela é acionada. E esse cérebro reptiliano, ele só entende 3 coisas. Para que você se mantenha vivo, você precisa ter dinheiro, ter tempo, e ele também é acionado pelo ego. Então, toda vez que o cliente, que você tem a sensação de que alguém vai botar a mão na tua carteira, esse cérebro reptiliano liga um alerta. Opa, aqui não. Por isso que cliente tem medo de vendedor. Porque o cérebro reptiliano, né? Não, peraí, vai mexer no teu dinheiro, né? Da mesma forma, toda vez que você percebe que você está perdendo tempo é o quê? Vida. E se ele existe para te manter vivo, né? Ele fica te mandando sinais assim, para de escutar essa pessoa. Perda de tempo. Perda de tempo, sai daí. Quantas vezes o cliente fica impaciente, né? Sim, aqui a cadeirinha. O cliente não tá entendendo, porque o cérebro reptiliano dele tá dizendo, sai daí, aí o outro daqui a pouco vai botar a mão na tua carteira, né? Toca o celular, começa a olhar, um monte de sinal para que o cliente saia daí. Né? Então, é assim que funciona a tomada de decisão. Quando eu tenho uma solução, para que eu consiga facilitar para esse cliente, para que ele consiga decidir por mim, eu preciso conversar com esse cérebro tomador de decisão. E onde que mora o segredo? Quando eu consigo dizer para o cliente, durante o processo comercial, em todos os pontos de contato, que estando comigo, que se fazendo presente na minha clínica, ele ganha ou economiza dinheiro. Ele ganha ou economiza tempo. E ele é extremamente bem tratado. Ego, experiência do cliente.
Então, quando eu não olho para o processo comercial e eu não faço o cliente entender que estando comigo ele ganha tempo, dinheiro e ele é único, quais são as chances de fechar? E dificilmente. Dificilmente. Quando eu não olho para isso tudo nos pontos de contato, quando a minha secretária não deixa claro que tempo é importante para nós, pontualidade, horário, quando eu não consigo mostrar para o cliente que fazendo esse investimento ele vai estar economizando dinheiro, ganhando dinheiro porque ele está resolvendo algo que está fazendo ele perder o sono, ele também não permanece. E quando ele não se sente único, a única coisa que sobra na tomada de decisão é o quê? Preço. E aí a gente vai entrar numa outra seara que eu não vou tocar no assunto agora, porque aí é assunto pro podcast inteiro. Com certeza. E ninguém quer, né, principalmente disputar profissionais liberais, ser comparado por preço, né? Muitas vezes eu vejo o concorrente cobrando mais, faturando mais, né, tendo mais cliente, tendo mais movimento. Por quê? Porque ele aprendeu a conversar com o tempo, com o dinheiro e com o ego do cliente. O cliente vem desarmado. Então a questão é, para você que está assistindo agora aqui, como que o teu paciente pode ganhar ou economizar dinheiro? Né? Contigo, com os teus serviços. Com os teus serviços. Como que o teu paciente pode ganhar ou economizar tempo? Tempo é vida, vale mais do que dinheiro. E como o teu paciente vai se sentir único e especial ao ponto do valor do investimento ser só um detalhe no final da negociação. Porque se você proporcionou tudo isso para o cliente, quando chegar a hora de você falar o seu valor, fica fácil. Você está preparado para falar. E aí você comunica isso, inclusive na tua entonação de voz, na tua confiança, no jeito como você fala. E isso significa muito. Por isso, eu sempre digo, sabe, Ingrid, a gente que vende serviço, quer ver matar um profissional, um excelente profissional, é começar a negociar desconto. Desconto em serviço não existe. Por que é que eu vou entregar 100% do meu em troca de 80% do teu? E daí tu não te valoriza. Exato. E aí o que a gente diz? Pois é, esses clientes são tudo igual, né? Só quero saber Ninguém o preço, me valoriza. Não dão valor pra gente. Olha aqui, ó, eu arrumei toda a clínica, fiz toda essa reforma, não sei o que, não sei o que. Chegou aqui, quero desconto. Por quê? Tem alguma coisa de errado. Em alguma etapa do teu processo comercial você tá pecando. Então, assim, ou você para olhar para isso com cuidado, com dedicação, ou os clientes vão continuar te comparando pelo preço. Exatamente. E isso é horrível. Não. É horrível. Ninguém merece. É bem ruim, mas eu vejo que eles acabam olhando muito para isso. Com né? certeza. Primeiro, porque já começa na precificação, que tá errada, que olha só para o concorrente. Ah, o meu concorrente está cobrando isso de consulta, do valor da consulta. Ah, então eu vou cobrar isso. E aí já começa errado, já não entende. E aí, olha só, já que a gente entrou um pouquinho mais, e eu tenho inúmeras outras questões para trabalhar aqui contigo, para questionar aqui contigo, mas algo que tu falou agora, eu acho que vale a pena te questionar. Tu falou muito dessa importância desse papel da secretária, né? E eu vejo que é uma dor muito forte deles, na verdade uma dúvida, e que muitos me questionam até ao longo de relacionamentos, assim, que a gente vai conversando e tudo mais. Quem deve passar os valores? Quem deve fazer o fechamento? É a secretária ou é o médico? Na tua opinião, o médico. Você não pode terceirizar a parte mais importante para alguém que não conhece a tua solução. De forma alguma. Imagina que você está na frente do cliente, você já explicou o que vai acontecer, você já desenhou para o paciente, se você tem um processo comercial desenhado, né? Um discurso bem elaborado. Você já fez o cliente entender o quanto é importante, né, para ele resolver aquilo, e aí você quebra o processo e terceiriza a parte mais importante. Você precisa ajudar o cliente a decidir. E aí você terceiriza para a secretária, você esfria o cliente. Então, assim, eu apresento, eu soluciono e eu fecho. Lembra? Tempo. Resolve tudo para o paciente. É você que finaliza. O trabalho da tua secretária é começar a venda.
em todos os detalhes. Ela precisa ser tão vendedora como você, mas tem vários pontos de contato que ela vai criando várias percepções positivas, e a gente, no processo de vendas, chama isso de cadência de sim. Sim, aqui é legal, sim, ele é melhor, nossa, ele realmente é o melhor profissional da área, nossa, a clínica está preparada, nossa, como eles são pontuais, né, na consulta. Ou seja, a secretária vai criar uma cadência de sim para que você entre com a solução e feche. Vai ser simples. Simples. E aí eu queria trazer uma coisa bem importante aqui, que agora a gente falou de fechamento, né? E eu vejo, Ingrid, que muitos profissionais se perdem na hora de fechar a venda, porque a gente acredita, a gente aprendeu que vendas é relacionamento. Você deve ter ouvido falar isso já. E eu, inclusive, já ensinei muito para as pessoas que venda é relacionamento. Só que não é. Venda é relacionamento com direcionamento. Quando você se relaciona, e a maioria dos profissionais se relacionam, falam, né? Ficam amigão do cliente. Fiz muito isso. Né? Mas você não direciona, não terceiriza para a secretária ou deixa na mão do cliente para que ele decida sozinho. E lembra, o especialista que decide. Foi você que estudou para isso. O especialista que sabe o que é melhor. O cliente está ali te pedindo ajuda. Quando você não direciona, o cliente sai teu amigo. E não fecha contigo. Compra com outro, sabe por quê? O dinheiro não está no banco. Não está embaixo do colchão. Se ele não está na tua gaveta, ele está na gaveta de outro profissional. Muitas vezes, menos preocupado, menos qualificado, porém, mais vendedor do que você. E daí tu vai olhar e vai virar o coleguinha. Nossa, o coleguinha tá tendo mais sucesso que eu, né? Exatamente. Então, para que eu mude essa percepção de que vendas é errado, o que eu preciso entender? Quando você não fecha, quando você não conduz, então, Ingrid, olha só, de acordo com o que a gente conversou, esse procedimento é o que vai resolver essa questão que tu me trouxe aqui. Eu consigo fazer ele no dia tal, eu tenho disponibilidade de agenda no dia tal, e o valor do investimento é tanto. Como é que você gostaria de fazer? No mesmo tom de autoridade do momento que você está explicando a solução do produto, né? Se você não faz isso, você perde completamente a condução. Sim. Toda vez que você engasgar para falar o preço, você tem que pensar o seguinte: se você não fecha a venda, você perde alguns reais. Mas quanto custa para o cliente cair na mão de um profissional menos qualificado que você? Nossa, hein? Isso dá um corte. Custa Meu muito. Deus, Karine, dá. Custa muito. Custa muito. E ele sabe disso. E ele sabe. Ele só não tem consciência disso. Toda vez que você não oferta o seu serviço, que você não apresenta a sua proposta, e eu sempre digo aqui, tá? Profissional liberal, profissional da área da saúde não apresenta orçamento, tá? Orçamento é tudo igual. Orçamento é coisa para quem vende lajota. Piso. Entendeu? Que é tudo igual. Nossa, hein? Orçamento leva direto pro preço, né? Quem vende serviço apresenta proposta, plano, não sei. Não coloca esse mas nome. Não orçamento. O cliente vai para a caixinha do tudo igual, o que diferencia só o preço. Exato. Ah, eu vou te mandar um orçamento. Sabe o que o cliente faz quando você manda um orçamento? Corre os olhos pro final. E compara o teu orçamento com o do concorrente. Então, é plano, é proposta, é diferente. Mas até perdi meu raciocínio agora do que eu queria te dizer. Mas assim, jamais, de forma alguma, respondendo a tua pergunta, coloca para tua secretária a responsabilidade de mudar a vida do teu paciente. Essa responsabilidade, esse dever é teu. Toda vez que você não oferta, é como se você estivesse andando no deserto, com sol escaldante de 40 graus, com um monte de gente sedenta por água ao teu redor, e tu com a jarra de água assim nas costas. Escondido, pensando, eu ofereço, não ofereço. Mas eles podem não gostar. Eu acho que eles nem estão com tanta sede assim. Tem que doer não vender. Quanto custa para o cliente sair da tua sala sem a tua solução? Muito bom.
Muito bom. Custa muito. Nossa, custa muito. E tu enxerga que... eu vejo, tá? Aí tu vai me dizer se tu concorda ou não. Que muitos profissionais da saúde, eles confundem ética com o medo de vender e acham que se vender vai ferir a ética. Não posso. Nossa, eu fiz um juramento e eu vou ferir esse juramento se eu vender. Qual era o teu juramento? Salvar vida e ajudar pessoas. Qual era o teu desejo quando você começou, abriu esse negócio? Você identificou que tinha um talento e você resolveu transformar esse talento num negócio. Ajudar as pessoas através do teu talento. Sabe o que eu acho que não é ético? É quando você tem um talento e guarda para si. É quando você recebe o dom de salvar a vida, de mudar a vida e guarda para si próprio. Por medo e vergonha de colocar para o cliente. Quantas vezes, isso aqui é forte, tá? Quando a gente fala em vendas, falta de ética é quando a gente olha para o paciente ou para o cliente e acha que ele não vai ter condição de investir o necessário. Bem forte. E aí, quando eu faço isso, eu paro de olhar para a dor do paciente, eu paro de olhar para aquilo que tira o sono dele e começo a olhar para a carteira dele. Isso é falta de ética. Quando eu olho para a carteira do cliente, eu tiro dele o poder de decidir o que ele faz com o dinheiro dele. E aí eu saio do lugar daquele que ajuda e vou para um lugar de soberba. E é uma linha muito tênue. É muito tênue. Dê para o cliente, para o paciente, o poder de decidir o que ele faz com o dinheiro dele. Não interessa quanto isso vai representar. Só ele sabe o quanto aperta o sapato dele. Você não sabe, né? Alguns mais, alguns menos, mas é do paciente o poder de decidir quanto ele está disponível a investir. Às vezes ele nem sabe que pode melhorar ainda mais. Não, o ideal seria ele fazer tal tratamento, mas pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que se ele fizer, eu vou ofertar esse aqui, o intermediário aqui, que vai ajudar. Não é ajudar, talvez o teu paciente queira resolver. Então, sempre se começa apresentando uma proposta, fazendo uma oferta pelo que você tem de melhor. Ofereça o que você tem de melhor para todo mundo. Cabe ao cliente decidir. Falta de ética é olhar para a carteira e não para o problema do cliente. Simples assim. É bem simples. Falta só uma consciência, que é isso justamente que a gente quer trazer à tona aqui nesse episódio, né? O que acontece, Karine, num negócio de saúde quando ele ignora completamente processos comerciais? Fica na mão do cliente. Fica na mão do cliente. O que acontece? Se você não olha para o processo comercial, você fica à mercê pura e unicamente da indicação, à mercê do desconto, né? Para poder fechar a agenda. E aí, é forte isso que eu vou dizer, mas se eu não tenho processo comercial claro e definido, eu começo a comer na mão do cliente. Simples assim. E aí o que vai faltar? Vai faltar previsibilidade, olhar de uma forma profissional para o negócio. Quando um profissional da área da saúde decide abrir uma clínica, ele decide abrir a clínica primeiro para, né, fazer valer o seu talento, identificar o seu talento e também porque ele queria ser dono do seu próprio negócio. Se eu não tenho processo comercial e eu começo e eu fico totalmente na mão do cliente, eu viro funcionário dele. Quando eu não tenho um processo comercial claro, definido, onde eu consigo mapear cada ponto de contato do cliente com a clínica para entender onde eu posso melhorar cada experiência, né? É fácil dizer que o diferencial é o atendimento, mas onde está dentro do processo comercial os momentos onde o teu paciente vai sentir isso, que o teu atendimento é tão diferente. Então, quando você não tem o processo desenhado, as etapas muito bem definidas, você fica à mercê da sorte, né?
E aí, o que eu quero dizer com isso também? Quando não está claro, definido e mapeado, você fica na mão do cliente e também na mão das pessoas que executam. Que às vezes pode ser a tua secretária, que não está bem treinada, que pode ter uma crença também limitante em relação à venda, né? Então, você fica nas mãos dos outros. E você começou a empreender para ser dono do seu negócio, da sua vida, não para ficar na mão do paciente. Né? Exatamente. Daí tu não vai ter previsibilidade, tu não vai olhar para o negócio de uma forma profissional, eu diria, né? Tu vai só seguir o fluxo ali, atender dia após dia, sem olhar para nada mais, achando que esse é o ponto, só atender e deu. Exato, a mercê da sorte, do clima, do governo, de tudo, né? Achando desculpa para tudo e para todos, menos pro teu processo comercial, que talvez não existe, se existe ainda é falho, que você não tá parando para olhar para ele. Exatamente. E aí tu trouxe uma coisa que é algo que eu escuto muito por aí, tu também deve escutar muito. O meu diferencial, quando a gente pergunta para as clínicas, fulano, qual é o teu diferencial? O meu diferencial é o meu atendimento. A resposta é Vamos sempre falar sobre a isso. mesma. E eu vou te dizer, não interessa o segmento. Eu já treinei desde... Não interessa, é verdade. Eu tenho muito orgulho, assim, já treinei desde clínica a vendedor de trator. Olha, né? Então, já percorreu por vários nichos. Exatamente, mais diferentes nichos. E a resposta é sempre a mesma, é que o nosso diferencial é o atendimento. E daí? Tá, mas que evidências você tem de que o teu atendimento é tudo isso? Em que momentos o cliente é impactado de forma diferente? Porque as pessoas confundem atendimento com educação. Chamar o cliente pelo nome, oferecer um café, oferecer para sentar, perguntar o que trouxe ele até o teu estabelecimento, tua clínica, é o que o pai e a mãe nos ensinaram em casa. Ser educado. Mas o atendimento, ele vai além. O mínimo que o cliente espera, né, é que você faça isso por ele. Seja gentil, seja cordial, seja educado. Esse é o básico. Mas a questão é, o que é que você tem feito que o cliente não espera? É ali que mora o atendimento. Se realmente o teu atendimento é o diferencial, onde você tá surpreendendo ele? Tá, vamos de novo, vamos recapitular. O que você tem feito que o seu cliente não espera? Não espera. Não confunda atendimento com educação. Ser gentil, perguntar o nome, isso é educação, não é atendimento. Atendimento está relacionado à experiência do cliente, aquilo que ele não espera. Se o teu atendimento realmente é o teu diferencial, é porque você está surpreendendo o teu cliente. Onde isso está acontecendo? Em quais pontos de contato? Em quais etapas do teu processo comercial o cliente diz, nossa, é para mim? Ai, que legal! Em que etapa do teu processo comercial você vai impactar o teu cliente ao ponto dele sair da tua clínica, chegar em casa e dizer, não, você não vai acreditar no que aconteceu. Lá na clínica fizeram isso, isso e isso. Quando que o teu paciente está se tornando o teu maior vendedor? Porque essa é a evidência de que o teu atendimento realmente é diferenciado. Boa. Tá, ok. Agora vamos entender. A gente falou ali antes da questão secretária e do quão a secretária é importante nesse processo. Que muitas vezes não é visto, não é treinada, tem crenças limitantes, tem inúmeros pontos, né? O que tu percebe, que tipo de erro, assim, bem comum que tu percebe que acontece no primeiro contato com o cliente, com o paciente, né? Entre secretária e possível paciente, aquele nem é ainda paciente. Tem algum tipo de erro comum, assim, que tu percebe por aí? O que a gente precisa ter claro é que a secretária é a primeira impressão da clínica, né? Então, assim, muitas vezes eu vejo que o erro acontece lá no WhatsApp. Quando você chama a agência, faz um super post, alguma coisa que realmente impacta positivamente, chega no vídeo maravilhoso. Cliente, exato. E aí, o paciente que não tem a obrigação de saber fazer a pergunta certa, pergunta de qualquer jeito sobre determinado procedimento. E a tua secretária simplesmente larga o preço. Ou, às vezes, não larga o preço, mas faz toda uma volta e não diz o preço. E também não resolve. Né? Lembra? 8 ou 80. Dinheiro. 8 ou 80. Então, o que a gente precisa entender?
A secretária é parte fundamental do processo comercial. Onde a clínica erra? Quando ela tem uma secretária que não gosta de vender, que tem crença limitante e que acha e que acredita que vender é tirar do bolso do paciente para botar no bolso do médico, que não entende realmente a transformação que é capaz de causar. Quando a gente vai montar o processo comercial numa clínica, a gente divide em 3 partes: mentalidade, técnica e comunicação. E pensa na sua secretária. 80% mentalidade. Se a tua secretária não acreditar no que você faz lá dentro do consultório, não vai rolar. Não vai rolar. Se ela não acreditar o quanto é necessário, o quanto as pessoas precisam ser impactadas positivamente pela tua solução, não vai acontecer. Ela pode ser simpática, gentil, extremamente educada, mas ela é só uma pessoa solta ali dentro. Ela precisa fazer parte da tua entrega. Ela vem junto, né? 10% técnica, porque ela tem que ter minimamente um pouco do teu conhecimento técnico. Tá. Porque o paciente pergunta para ela um pouco antes. Do conhecimento técnico que envolve a questão da entrega da clínica, exatamente. Certo? Tá. E 100% comunicação. O que eu tô falando 100% comunicação? A gente tem vários vícios que matam a venda, né? Por exemplo, é um que eu te falei ali agora, quando a secretária diz parcelinha. Quando ela diminui a entrega, né, do profissional, diminuindo o preço. Quando ela apresenta um orçamento. Quando o paciente diz, vou pensar, e ela concorda, sem entender por quê. Porque assim, nunca ele vai pensar. Lembra do lagarto tomador de decisão lá do cérebro reptiliano? Tempo. As pessoas não têm tempo para ficar especulando. Quando elas começam a perguntar, elas estão dizendo, por favor, me ajude a decidir. Então, quando o cliente diz, eu vou pensar, ele simplesmente está saindo a francesa. Quando ela não pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente, quando os nossos pacientes dizem que eles vão pensar, ou é porque eles não entenderam exatamente a entrega, ou é porque o investimento, neste momento, não é o mais adequado. Você se encaixa em alguma delas? Para poder reverter e marcar a consulta, né? Quando a comunicação não é ajustada, ou quando ela simplesmente larga toda a explicação do procedimento e diz, é isso? Como se estivesse na quinta série. O é isso mata qualquer venda. Mata. Né? Porque quando a gente diz é isso, a gente volta para a quinta série, quando a professora chamava a gente para apresentar o trabalho de ciências, e a gente fazia blá, 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 e é isso. É isso. Sai logo. Prof. Deus, vou sair logo daqui, né? Ela quer sair dali. Então, assim, vários detalhezinhos na condução da nossa secretária também matam ou fecham a venda. A secretária, ela tem que ser tão treinada quanto, né, um vendedor. Porque ela vai ajudar o paciente a escolher por aquele profissional. Olha só, a secretária ajuda a escolher pelo profissional. E o profissional ajuda a escolher pelo procedimento. Com certeza. Um completa o outro. Mas nenhum empurra nada. Nenhum empurra nada. Exatamente. Tá, beleza. Karine, a gente falou muito, falou muito sobre essas questões de mentalidade, eu vejo, né, de tirar isso da mente, de que vender é uma coisa ruim, desse tabu que existe, de todas essas questões em voltas da fala, vendas, meu Deus, né? Mas beleza. Agora, imagina um médico, um profissional da saúde, da sua especialidade que for, não só médico, dentista, enfim, que está aqui nos escutando, que está nos vendo hoje, né? E ele percebeu que ele realmente nunca olhou para essa questão de processo comercial, para o negócio dele, tá? Ele realmente viu, não, eu tô precisando olhar para isso é importante, eu tô vendo que agora realmente é o momento. Por onde essa pessoa começa? Tem 3 coisas que são muito importantes, que a gente precisa ter muito claro no processo comercial, porque elas vão conduzir o paciente ao fechamento, né? E vão facilitar o processo comercial. A primeira delas, sem sombra de dúvida, para que a gente consiga fortalecer a mentalidade do profissional que vai nos apresentar a solução, é ele entender o que vende. Ele saber o que vende. Lembra do tamanco? Nunca é sobre tamanco.
Sempre é sobre a história que está por trás. Então, o primeiro ponto é saber o que você vende. Como você vai levar a solução para o paciente se você nem sabe exatamente o que ele está buscando, né? O que o paciente está buscando. E o que o paciente... Exatamente. Exatamente. Então, o que existe por trás da intenção de compra do teu paciente? Nunca é sobre o procedimento, é sobre o que ele está querendo com aquilo. Ou ele está querendo resolver uma dor, ou ele está querendo potencializar algo bom. Nem sempre é dor, né? Pode ser prazer, pode ser um sonho, né? Exato. Então, para de olhar para o produto e o serviço e começa a pensar no que tem por trás disso ali. Primeiro ponto, entender o que você leva, a transformação que você gera, né? Esquece o procedimento. O procedimento é o meio para o cliente chegar. Segundo ponto, e aqui é muito importante, saber para quem você vai vender. Muita clareza. Quem acredita que pode atender todo mundo, que pode vender para todo mundo, não vende para ninguém. Quando a gente não tem público-alvo, e você sabe melhor do que eu isso, muito bem mapeado e definido, o que acontece? Começa a vir um monte de gente, ou que não tem a dor que a gente resolve, ou que não tem a condição para ser nosso paciente. Nem todo mundo é para nós e tá tudo bem. Tem mercado para todo mundo. Então, dentro do processo comercial, tem a parte que é o maior dodói de todo mundo que trabalha com negociação, que é as objeções. Na maioria das vezes, a objeção, ela nem existe. O que existe é um público errado e uma condição que não é a esperada para aquele ambiente, para aquele profissional. Então, muito importante, para quem você quer vender. Entendeu qual é a dor que você resolve? Para quem você quer vender. E o terceiro e último ponto é mapear o processo comercial. Porque senão você só se relaciona, você atende bem, você é um queridão, mas você não direciona e quem direciona não vende. Não conduz, tá? Não conduz. Então, repetindo, o que eu vendo, qual a solução que eu entrego, para quem eu vendo e o direcionamento. Entendi que resolvo, entendi que é o público que eu quero, direciona por sim, sem pestanejar. Se você não fizer, alguém vai fazer, né? Então que seja com você que é mais capacitado. Perfeito. E quando um profissional que decide assim, tá, agora, beleza, vou fazer o meu processo comercial, vou olhar para isso, vou mapear, já tenho meu público-alvo, já tenho conhecimento ali do que esse público está buscando, de o que eu entrego, tudo redondo. Qual é o erro mais comum que esse profissional ele comete logo que ele está iniciando nesse processo? O erro mais comum, eu acho que é pular etapas. Pular etapas, né? O nome já diz, processo comercial, né? Por que pular etapas? Porque a rotina do dia a dia é muito corrida. E você precisa parar para desenhar e mapear cada um desses pontos. Ponto forte, ponto fraco, gargalo, o que eu vou fazer? Então, assim, não pula etapas. Desenha o processo comercial, trabalha cada um deles, né? E aí você vai ver que depois as coisas acontecem naturalmente. Todo mundo vai falar a mesma língua. E quando eu entro numa clínica onde todo mundo sabe a condução que deve acontecer, o caminho que o paciente deve percorrer, o resultado que esse cliente vai ter, esse paciente vai ter, porque o processo está todo mapeado e eu não queimei etapas, acontece algo que é fundamental para a tomada de decisão do cliente. Ele percebe a congruência das coisas. Tá tudo coerente. Tudo coerente. E onde eu tenho, ou quando eu estou inserida em um ambiente onde tudo é congruente, coerente, o que acontece com os tomadores de decisão? Aqui ninguém vai só botar a mão no meu bolso. Eu posso confiar. Aqui eu posso confiar. E aí o cliente baixa a guarda para você entrar com o seu serviço. E o fechamento acontece naturalmente. Então não pule etapas, né? Faça tudo o que deve ser feito, do jeito que precisa ser feito e a venda vai acontecer. Acontecer naturalmente. Naturalmente. Quando
a gente fala em processo comercial, a gente tem que olhar para números, métricas e, né, indicadores, enfim. Quais são alguns números simples, assim, que um gestor de clínica deveria começar a acompanhar para entender melhor o seu processo comercial, Karine? Vários, né, Tá. gestor? Vários números. Mas assim, pensa no processo comercial. Eu preciso ter clareza minimamente de quantas pessoas estão fazendo contato para marcar a consulta. Tá. Ou seja, né, quais são a prospecção dos clientes, qual é o número de clientes que eu estou conseguindo prospectar. Número de contatos que eu tô recebendo Contatos que eu estou ao longo de um recebendo. mês, por exemplo. Ao longo Tá. de um mês, muito importante. Então tem um canal lá e eu preciso olhar para esse número de contato. Mas Ok. não basta, eu preciso saber a taxa de fechamento, Uhum. né? Ou taxa de De conversão. conversão, né? Ah, muito importante também, eu preciso saber qual é o ticket médio. Quantas pessoas costumam investir? Porque eu preciso ter uma meta de faturamento para minha clínica. Então, se eu tenho uma média de clientes, eu já sei o público-alvo, eu já sei quantos clientes eu tenho que atender. Quando eu sei qual é a minha taxa de cliente, eu sei quantos clientes eu preciso fazer contato, né, para poder chegar naquele número. Também preciso medir o quantos clientes voltam, né? O quanto eles permanecem. Quando a gente fala em clínica, a recorrência é algo que a gente precisa ser olhado, né? Importante. É muito mais fácil vender para quem já comprou uma vez do que vender para um novo cliente. Então, qual é a minha taxa de retenção? Quanto tempo os clientes estão permanecendo, né? É importante ter números de controle de indicação também, olhar para esses canais, né? Então, são vários números que eu preciso olhar, mas principalmente taxa de prospecção, taxa de fechamento, né? Tempo de permanência do cliente e indicação, quanto eles estão indicando, ou seja, se tornando meu vendedor, é muito importante, né? Não negligencie esses números. É mais fácil vender para quem já comprou do que prospectar novos clientes todas as vezes. Sem dúvida, sem dúvida. Agora a gente tem aqui no 981cast um quadro que se chama 981 Pergunta. E que a gente vai sair um pouquinho pra gente já ir se encaminhando pro final, que é necessário com muita dor, porque foi um conteúdo bem legal. Eu preciso entender de ti num bate-volta. O que significa o 981 Pergunta? São 9 perguntas que eu vou fazer pra ti, onde tu vai responder em até 8 segundos com uma palavra, tá? Tá. Uma palavrinha. Eu sei que às vezes é difícil, mas vamos lá. Primeira pergunta. Vender É uma palavra. é só uma palavra. Ajudar. Ajudar. Segunda pergunta. O maior erro que um profissional comete ao tentar vender? Empurrar. Empurra. Boa. Um resumo, né, de tudo que falamos. Pergunta 3. Uma característica essencial de um bom vendedor? Saber ouvir. Ouvir? Ouvir. Ok. Pergunta 4. Uma crença sobre vendas que precisa acabar? Que vender é dom. Como é que eu coloco isso em uma palavra? Uma crença sobre vendas em uma palavra. É, isso. Que precisa acabar. Que precisa acabar, que não pode ter. Que vender é feio. Tá? Feio. Feio. Então, ok. Beleza. Pergunta 5. Um conselho para quem tem vergonha de vender? Quanto... Uma palavra. Uma palavra? Uhum. Um conselho e uma Isso, palavra? é. Acho que eu não entendi. Tá. É uma palavrinha. Um conselho em uma palavra. É, isso aí. Um conselho para quem tem vergonha de vender, através de uma palavra. Estude. Boa! Isso aí, tem que estudar, né? Pra gente poder aumentar nossa consciência sobre isso. Completa a frase. Negócios que crescem têm em comum? Bons vendedores. Tá, ok, é verdade. Karine em uma palavra? Resiliência. Pergunta 8. Uma palavra que define resultado. Participação. E a pergunta 9, mas não menos importante, uma palavra que define empreender pra ti. Empreender, coragem. Coragem, é verdade. Exatamente. Bom, então, pra gente finalizar, eu quero que tu passe um recado final pra gente. Se um profissional da saúde hoje, né, entende que precisa desenvolver mais esse olhar para vendas, que
eu preciso estar mais atento a isso. Qual é o conselho, assim, mais importante que tu diria para esse profissional, para ele começar realmente, assim? O que tu diria como uma mensagem final para ele? Eu não sei se seria um conselho, mas assim, eu acredito que o profissional da área da saúde é uma pessoa que ele foi abençoado por Deus com dom, né? Um dom de transformar, de curar vidas, né? Por um talento, tem um talento. E tem uma parábola de Mateus que fala sobre a multiplicação dos talentos. Então, se você recebeu o dom, né, um dom de Deus, para que você consiga mudar a vida das pessoas, é seu dever multiplicar esse dom, honrar isso que você recebeu, esse talento, multiplicando. Nessa parábola de Mateus, Deus dá 3 talentos, né? Escolhe 3 pessoas e dá uma certa quantia de talentos para cada um deles. 2 multiplicam e 1 guarda, né? E Deus chama a atenção desse que guardou. Ou seja, talentos são para ser multiplicados. Se você quer honrar os seus dons, se você quer honrar essa dádiva que você recebeu, multiplique os seus talentos vendendo para que mais pessoas consigam ter acesso ao seu conhecimento, aquilo que você consegue transformar na vida das pessoas. Então, um conselho, não guarda para você o que você tem de mais especial. Leve para as pessoas. Talento não existe, não foi criado para ser guardado. Você precisa levar para as pessoas. Se você ainda não consegue levar, busque estude, busque conhecimento, leia livros de venda, principalmente de mentalidade, mas principalmente entenda que vender é ajudar o outro sem negar a si mesmo. Quando você só ajuda e não vende, você até sai de uma conversa com uma falsa sensação de que tá tudo bem, um prazer, assim, ajudei. Só que quando o mês vira e os boletos estão em cima da mesa, você se frustra. Você precisa se ajudar também. E você consegue isso vendendo o seu talento, ajudando as pessoas a resolver as questões delas, para que você consiga resolver as suas também. Honre o talento que Deus te deu, multiplicando e prosperando eles, né? Esse é o meu recado para você. Não guarda para você. É o recado. O máximo de pessoas possíveis. Exatamente. E vamos fazer com que esse episódio ele reverbere muito por aí. Porque muitos profissionais da saúde, e eu não diria só profissionais da saúde, eu diria todas as pessoas, precisam olhar para isso, precisam entender isso. E entender que a gente está vendendo a todo momento, que a gente está sempre, né? Qualquer oportunidade é uma oportunidade de estar acontecendo isso, mas a gente precisa estar aberto. A gente precisa entender a importância que isso tem para a nossa vida. E que isso vai nos levar a lugares, por vezes, inimagináveis. E que sim, isso é bom, e que sim, isso é importante, e que não tem nada de errado nisso, né? Vamos tirar esse preconceito, né? Dar luz a esse tema cada vez mais, que precisa ser falado, ser visto, mas acima de tudo precisa ser entendido para poder colocar em prática. Porque de nada adianta também só entender, ensinar, aprender sobre o assunto e não colocar em prática. No seu dia a dia, né? Exato. Seja vendendo procedimentos, seja vendendo consultas, seja vendendo a si mesmo, a sua imagem, tem tantas questões, né? Que a gente precisa olhar para isso. Sim. Tem uma citação que eu não lembro agora o autor, me veio na cabeça agora, você faz um corte se não tiver nada a ver, mas ele diz assim: me apresente um profissional de vendas que estudou tanto quanto um médico e você terá um milionário. Encontrará um milionário. Ou seja, estude sobre venda, né? Desenvolva essa habilidade. Profissionais da área da saúde são pessoas extremamente dedicadas, inteligentes na parte de eles, né? Leem muito, estudam muito. Então, dedique uma parte do seu tempo a aprender sobre vendas também. Por quê? Porque você vai conseguir levar seu conhecimento para muito mais pessoas, né? Senão você fica refém dele e a ideia é outra, né? É você compartilhar, é você levar. E não só ser comprado, mas vender também. Exato. Né? E do que adianta, né? Do que adianta tu ter tido toda essa dedicação que tu teve na tua formação, porque são muitos anos, são muito mais que 6 anos. 6 anos é a graduação e tem residência e tem fellow e tem tantas
questões que eles se dedicam tanto a esse conhecimento técnico da sua especialidade, da sua área, e quando vão olhar, às vezes, para o negócio, focando em gestão, focando em marketing, focando em vendas, não para, não se dedica a olhar, não se dedica a estudar porque acha que não é tão importante, mas está deixando de reverberar aí, poderia estar deixando, né, de reverberar o seu nome, o seu legado por aí. E entender que isso também faz parte do propósito, para as pessoas te conhecerem mais. É só um empurrãozinho, mas é um empurrãozinho do bem, não é o empurrão de vender empurrado algo, né? Que tu tem que entender que isso vai alavancar a tua carreira. É só conduzir o cliente ao sim. Né? Exatamente. Karine, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Esse episódio, ele foi de grande valia, ele foi de grande conhecimento, eu tenho certeza. Eu vou pegar esse link desse episódio, vou indicar para muitos clientes meus, vou mandar, porque de verdade eles precisam entender e olhar para esse assunto de uma forma profunda, de uma forma com mais atenção e não só falar por falar, né? Sim. Então, é algo que a gente vinha falando até no off antes, né? Geralmente, o profissional, como eu, a mentora, poucas pessoas acabam olhando, porque sempre tem um apoio. Tem uma agência de marketing, tem alguém falando sobre isso, mas não se olha especialmente para isso. Então, por isso que eu também quis te trazer aqui hoje, para justamente dar luz a todo esse tema. Muito obrigada por estar aqui conosco. Que a gente consiga impactar o maior número de profissionais possíveis, porque impactando eles a gente vai chegar no paciente também. Com certeza, e a gente ajuda todo mundo sai ganhando. Todo mundo, exatamente. Para ti que esteve aqui comigo até agora, comigo e com a Karine, eu tenho certeza que foi um episódio de grande valia para ti também. Tenho certeza que tu deve ter anotado muitos pontos aí. E lembre, todos os nossos episódios, eles são quinzenais, saem nas quintas ao meio-dia. E sempre a gente está trazendo convidados para vocês que já impactam positivamente o mercado de negócios da área da saúde. E hoje, vocês viram aí mais um exemplo de uma profissional incrível que trouxe o ouro para nós aqui. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!